Coloque a mão sobre a palavra de Deus, diga comigo, ore comigo. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu preciso muito que o Senhor fale comigo e me dê entendimento da tua palavra. Amém. Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, quer dizer, não se engane, não se engane. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Quer dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, não basta dizer eu aceitei Jesus no meu coração, não basta declarar alguma coisa nas tuas redes sociais, ou estar numa igreja, ou carregar uma Bíblia, ou dizer eu sou crente, eu sou evangélico. Não são palavras de Moisés, nem de Davi, nem de Paulo, nem de Pedro. Quem está falando isso aqui é o próprio Senhor Jesus. Muitos naquele dia. Que dia é esse? O dia do julgamento. Hão de dizer-me, hão de dizer para quem? Para quem? Você está dizendo hão de dizer-me, vão dizer para quem? Para Jesus. Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Profetizado aqui quer dizer pregado em teu nome. Não expelimos demônios em teu nome. Não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, claramente, diante de todos: nunca, nenhum momento, nenhum dia, nunca vos conheci. Então veja só que coisa preocupante. Você tinha que marcar esse texto na sua Bíblia, e você tinha que colocar assim: algo muito preocupante, algo muito espantoso. Isso é uma declaração muito espantosa. Se você não se espanta com isso, nada vai te espantar. Isso é algo espantoso para quem é membro de uma igreja, isso é algo espantoso para quem é pastor, porque Jesus está dizendo assim: olha, se alguém fala que é Senhor, me chama de Senhor, se alguém diz assim: eu fui num dia na igreja, eu aceitei Jesus, e eu declarei publicamente, olha, eu aceitei Jesus como Senhor, e isso somente não vai te garantir a salvação. Aí eu que estou aqui pregando para você, posso apontar o dedo para você e falar: tá vendo? Vocês têm que se converter, porque vocês têm que pegar firme com Jesus, não é assim? Mas ele vai mais longe. Ele diz que no dia do julgamento vai ter aqueles que vão falar com ele: Senhor, Senhor, eu não fui membro de uma igreja, eu preguei o evangelho, eu profetizei, eu expeli demônios, eu curei pessoas em teu nome. E ele próprio vai dizer para muitos: eu nunca. Quer dizer, essas pessoas viveram enganadas a vida e toda. Quer dizer, essas pessoas viveram enganadas e também enganaram muita gente. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Iniquidade quer dizer o pecado. Então Jesus deixa aqui claro duas coisas. Muita gente membro de uma igreja, muita gente que aparentemente prega a palavra de Deus, anuncia o evangelho, opera sinais, milagres, maravilhas, vai passar uma vida toda achando que vai ser salvo e não vai ser. Quem falou sobre isso foi quem? Quem está falando aqui? Jesus. Então isso é uma coisa espantosa, vinda de quem? De quem? De Jesus. Certo? Sim ou não? Isso aqui é brincadeira? Não é brincadeira, certo? Então, se tem uma coisa que você não pode ter dúvida, é a respeito da tua salvação. Se tem uma coisa que você tem que ter a mais absoluta certeza, todo santo dia, é se você é uma pessoa salva em Cristo Jesus ou não. Lembrando, abrindo um parêntese, para que não fique uma confusão na tua cabeça, abrindo um parêntese, que nesse dia aqui que Jesus está dizendo, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, mas eu preguei, eu expulsei demônios e etc. E Jesus vai dizer assim: eu nunca vos conheci. Nesse dia desse julgamento, não vai ter nenhum salvo sendo julgado. O nosso julgamento já aconteceu. Que dia aconteceu o nosso julgamento? Quando nós fomos julgados? Alguém sabe bem dizer que dia nós fomos julgados? Quando nós fomos julgados? O nosso julgamento já aconteceu. Lembra do que Paulo disse? Nenhuma condenação há para quem está. Por que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus? Porque já houve uma condenação, já houve um decreto,
Quando que houve essa condenação? Quando que houve esse julgamento? Esse julgamento aconteceu aonde? Aonde que aconteceu esse julgamento? Na cruz. Quem foi condenado? Não estou ouvindo você. Diga: Jesus foi condenado. Foi condenado no lugar de quem? Quem era para ser condenado? Quem era para morrer? Quem era para descer? Lembra que Jesus desceu ao inferno? Quem era para descer ao inferno era você, era eu, éramos nós. Nós éramos culpados. Lembra que no julgamento, quem que o povo escolheu? Jesus ou Barrabás? O Barrabás representávamos todos nós, ok? Todos nós. Então ali, o inocente foi culpado e o culpado foi inocente. Por isso que Jesus na cruz diz o quê? Por que tu me abandonaste? Deus meu, por que tu me abandonaste? Porque ali estava tendo um julgamento. O salário do pecado é a morte. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que pagar. Ali estava tendo todo o juízo de Deus sobre o pecado. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossas maldições, nossos pecados, nossas iniquidades, tudo. Então, quando você entrega a tua vida, não teu coração somente, eu entreguei meu coração, não basta, tua vida, tudo que você foi, tudo que você é, tudo que você será, tudo. Por isso que a Bíblia fala que nós morremos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, estamos assentados em lugares celestiais. Tudo já aconteceu, porque Deus é eterno. Para Deus não existe tempo. Para Deus você já morreu. Você não sabe o dia que você vai morrer, mas Deus sabe. Então Deus já viu o teu nascimento, Deus já viu a tua morte, Deus já viu a tua ressurreição, Deus já te vê no céu, ok? Então você já foi julgado. E por causa de Jesus você foi inocentado. Então não tem como ter dois julgamentos para você. Quem é que vai ser julgado? Quem vai ser condenado? Toda pessoa que vai estar diante do tribunal vai ser condenada. Todos que vão estar diante do tribunal vão ser condenados, e eles vão apenas saber por que vão ser condenados. Os salvos estarão diante do tribunal de Cristo para receber galardão. Por isso que a Bíblia fala que nenhuma condenação há, nenhuma é para quem está. Você tem que estar. Em quem você tem que estar? Em Cristo, porque Ele já foi condenado por você. Ele já morreu por você. Ele já desceu no inferno por você. Ele já venceu o inferno por você. Ele já ressuscitou por você. Tem gente que passa séculos na igreja, anos na igreja, e ainda não entendeu isso. Entendeu? Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? Ok, muito bem. Então você não pode viver com dúvida da tua salvação. Mas Jesus disse que vai ter muita gente que vai ser enganada. Membros e também aqueles que pregam e que porque acham que fazem sinais. Está aqui Jesus dizendo: eu profetizei, eu curei, eu expeli demônios. Jesus vai dizer: eu nunca te conheci, meu camarada, não conheci. Você fez sinais por outros, mas não foi por mim. Você não vai ser salvo por causa disso. Você nunca foi salvo. Eu vou te dar 7 sinais. Quantos sinais? Não estou ouvindo você. Quantos sinais? Inconfundíveis que uma pessoa realmente é salva. 7 sinais inconfundíveis que uma pessoa é salva. Se você tem esses 7 sinais, você está salvo. Se você não tem esses 7 sinais, você ainda não é salvo, mas você está vivo, ainda pode ser salvo. Aonde que estão esses 7 sinais? Na minha cabeça eu inventei? Não. Esses 7 sinais estão na palavra de Deus. 7 sinais inconfundíveis que uma pessoa realmente está salva. Primeiro sinal, os frutos que a vida dela cristã apresentam. Quais são os primeiros sinais? Qual é o primeiro sinal? Diga os frutos. Mateus 12, 33. Mateus 12, 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Como é que você conhece uma pessoa salva? Ela vai dar fruto da salvação dela. O fruto não salva, porque a salvação é pela graça, mas toda pessoa salva, ela apresenta fruto de salvação. Claro que, olha aqui para mim, claro que, se você vai hoje, se você amanhã planta uma mangueira lá na tua casa, quem tem quintal em casa aí? Você tem quintal em casa? Você diz assim: eu vou plantar uma mangueira, eu quero uma mangueira aqui, ou uma mangueira, ou qualquer outro tipo de árvore frutífera. Mas diga uma mangueira. Você plantou uma mangueira lá na tua casa amanhã. Isso quer dizer que amanhã ela vai dar frutos? Não.
Mas a mangueira é uma árvore frutífera? É uma árvore frutífera? Sim. Isso quer dizer que ela não vai dar fruto amanhã, nem mês que vem, nem talvez ano que vem. Mas se você cuidar dela direitinho, o que é que vai acontecer? 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, ela vai dar fruto. Porque ela é uma mangueira, é da natureza dela, dá frutos. E qual vai ser o fruto que ela vai dar? Manga. Ela não vai dar fruto imediatamente, mas ela vai dar fruto. Uma pessoa, quando ela é salva, ela não vai dar frutos imediatamente. Uma pessoa recém-convertida não dá fruto imediatamente. Um recém-cristão não dá fruto imediatamente. Mas como ele foi salvo, como Deus vai operar nele, como Jesus vai operar nele, como o Espírito Santo vai operar nele, com o tempo, os frutos da salvação, da transformação, da santificação, da regeneração vão aparecer naturalmente. Se uma pessoa é cristã, ela se diz salva e ela não tem nenhum fruto. Quais são frutos? Vamos falar dos frutos. Caráter transformado, domínio próprio, fome pela palavra, vida de santidade, perseverança na fé, ruptura com o passado, vida de oração constante, humildade para reconhecer seus erros, coração ensinável, generosidade, paz em meio à pressão, alegria que não depende das circunstâncias, obediência mesmo quando ninguém está vendo, amor a Deus, amor ao seu próximo. E tem os frutos do Espírito que está lá em Gálatas também: domínio próprio, mansidão, bondade, benignidade, etc. Se ela já tem um tempo que ela diz que ela é convertida, esses frutos nunca aparecem. Ou a árvore está doente, precisa de cuidado, ou a árvore não é frutífera. Essa pessoa, ela nunca foi salva, porque toda pessoa salva, ela vai gerar frutos. E Jesus espera que você dê frutos. Lá em Marcos capítulo 11, no versículo 12, fala de uma figueira que tinha folhas. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, quando Jesus viu que a figueira tinha folhas, quando a figueira começava a dar folhas, quer dizer que estava nascendo os primeiros frutos. Foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Quando Jesus viu que a figueira não tinha frutos, o que é que ele fez? Amaldiçoou a figueira, porque como tinha folhas, ele imaginaria que estava dando os primeiros frutos. Qual é o primeiro sinal de uma pessoa salva? Diga assim: frutos. Frutos de uma pessoa salva. Esse é o primeiro sinal. Vai dar fruto. Ela vai dar fruto. Pode não dar no começo, mas ela vai dar. Segundo sinal: desejo de parar de pecar. Desejo de parar de pecar. Toda pessoa salva, ela tem esse desejo de parar. Ela vai parar de pecar. Ela continua uma pecadora, mas ela vai ter esse desejo, por causa da presença de Deus dela, no Espírito Santo dentro dela. Ela não vive mais na prática do pecado. 1 João capítulo 3, do versículo 8 ao 9. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. O que pratica o pecado procede de quem? Pode ser pastor, pode ser profeta, pode ser membro, pode ser o que for. Procede do diabo. Quem diz isso é a palavra de quem? Porque o diabo vive pecando. Olha aqui para mim, gente. Tem gente que ela tem um despertar religioso e confunde com salvação. Você vê muito artista, cantor, influencer tendo despertar religioso. Aí você vê, por exemplo, cantores no meio do carnaval, cantando música sensual, de pecado, de orgia. Um monte de gente seminua, bebendo, usando droga. E a pessoa vai lá e fala: ai gente, olha Jesus, vocês têm que aceitar Jesus. Jesus é maravilhoso. O que essa pessoa teve? Ela teve um encontro com Jesus? Não. Ela teve um despertar religioso. Muitas das vezes a pessoa tem um despertar religioso, mas a pessoa continua pecando e continua levando as pessoas para o pecado. E tem gente que acha que a pessoa se converteu. Não se converteu. Quando a pessoa se converte, ela abandona o pecado. Ela não pratica mais o pecado. Ela vai pecar, vai. Todos nós continuamos pecando, mas a gente não tem mais pecado de estimação. A gente não vive mais na prática do pecado. A gente não vive mais pecando, por causa da natureza divina que habita em nós. Você compreende? O diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele, sem exceção, que é nascido de Deus, não vive na prática, tá vendo? Não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse quem? Aquele que é salvo, não
você tinha que marcar isso na sua Bíblia, não pode viver pecando, não pode, não dá, não consegue. Quando você é salvo, Deus envia a divina semente dentro de você. Essa divina semente, ela cria raízes, essas raízes criam frutos que vão sendo gerados dentro de você. Roupas que antigamente você conseguia usar, agora você não consegue usar. Não é por causa da doutrina da igreja. Você pode parar de usar roupas por causa da doutrina da tua igreja. Olha, irmã, você não pode vir para cá com esse decote, você não pode vir para cá com essa saia, e você muda de roupa, porque agora você tem que se adequar à doutrina da tua igreja. Então o que houve em você foi uma obra religiosa. Você teve um despertar religioso e agora você se veste como as pessoas da sua igreja. Você fala, você sabe que tem gente que de acordo com como ela fala, você sabe se ela é da Assembleia, se ela é da Batista. O que houve com ela? Um despertar religioso. Você fala assim, fulano é da Assembleia, fulano é pentecostal, fulano ela é tradicional, por causa do jeito dela, ela teve um despertar religioso. Quando ela carrega dentro dela a divina semente, ela não precisa de uma doutrina humana, ela simplesmente não consegue mais, não faz mais parte dela. Ela tem o Espírito Santo para ensinar ela, não se sente mais bem com determinadas coisas. Ela não consegue ver pornografia, os olhos dela não conseguem ver pornografia, ela não consegue estar no meio de fofoca, intriga, disse-me-disse, falar mal do... Essas coisas não fazem mais parte. A mente dela, que agora é a mente de Cristo, o coração dela, que é um coração lavado, remido pelo sangue de Jesus, ela não consegue mais falar palavrão. Quando alguma coisa escapa, ela se entristece imediatamente, ela sente uma tristeza, ela se sente mal. Quando ela coloca alguma coisa muito decotada, ela se sente como se ela estivesse nua. Ela fala, caraca, por que eu estou assim? É porque agora ela é uma nova criatura. É assim que você descobre que você nasceu de novo. O pecado te incomoda. O pecado Antigamente você ficava confortável com o pecado, agora o pecado te incomoda, por isso que você não pratica mais. Você é uma pessoa do céu que ainda vive nesse mundo. Você só não vai para o céu porque você ainda está vivo, mas a Bíblia fala que você já está sentado em lugares celestiais. Você compreende, sim ou não? Terceiro sinal, você é uma nova criatura. Pessoa realmente salva é uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Esse texto fala de uma transformação real, completa. Não há mais desejo por coisas pecaminosas, coisas velhas, isso desaparece. A semente que é o Espírito Santo começa a criar raiz, crescer, florescer, amém? Então você vai romper com velhos hábitos, velhos lugares, velhos relacionamentos, velhas amizades, vai começando a perder espaço. Não é do dia para a noite, como eu falei, não é do dia para a noite, mas vai começando a perder espaço na tua vida. Uma nova vida, diga comigo, uma nova vida vai substituindo a velha vida. A tua identidade muda, a tua natureza muda. Quarto sinal, amor pelos irmãos. Se você está salvo, você tem amor por aqueles que também estão salvos. 1 João capítulo 3, versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, está vendo? Já passamos, não vamos passar. Nós já passamos da morte porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Um dos sinais de salvação é amor pela família de Deus. Por isso que nós nos congregamos, nós amamos nos congregar. Você já viu o quanto que o diabo ataca a igreja? O quanto que o diabo diz, olha, você é a igreja sozinho, você em casa sozinho, você é isolado, você é a igreja, você e Deus. Isso não existe, você faz parte do corpo da igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixamos de congregar-nos. Por quê? Por que nós devemos nos congregar? Porque nós vamos passar a eternidade juntos. O que nós fazemos aqui, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que nós temos que suportar uns aos outros, porque nós vamos fazer isso no céu por toda a eternidade, como um só povo, adorando um só Deus. Eu não posso machucar você, porque eu estou machucando a mim mesmo. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. João 13, 34, 35, Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
A gente vê cristão atacando cristão, igreja atacando igreja, povo de Deus atacando o povo de Deus. Isso é um sinal dos últimos tempos. O amor está esfriando, até mesmo do povo de Deus. Quinto sinal de uma pessoa salva, realmente salva: testemunho interior do Espírito Santo, ou testificação do Espírito Santo. Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica, o próprio Espírito, ou seja, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Resumindo numa frase simples: você sabe porque você sabe, simplesmente que você sabe porque você sabe que você é de Deus. Simplesmente assim. Você sabe porque você sabe, porque você sabe, porque você sabe que você é de Deus, porque o Espírito Santo testificou dentro de você. Amém? Amém? Você sabe que Deus é o teu Senhor, que Jesus é o teu Salvador e que o Espírito Santo é o teu Consolador. Você não tem dúvida. Se você é aquela pessoa que levanta amanhã: eu estou com Jesus. No outro dia: eu estou com o diabo. No outro dia: eu estou com Jesus. Aí no outro dia: eu acho que eu estou endemoniado. Eu estou debaixo da bênção. Eu estou debaixo da maldição. Eu estou cheio de fé. Eu estou cheio de medo. Então você não tem a testificação do Espírito. Quando você tem a testificação do Espírito, você sabe que você está salvo. Você tem essa paz, a paz que excede todo o entendimento. Sexto sinal: disposição. Disposição em obedecer os mandamentos de Jesus. João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama. Quem aqui ama Jesus? Levante a mão. Quem aí no culto aí online ama Jesus? Escreva aí: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Esse guardar não é só de guardar, de memorizar, é de praticar. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Uma pessoa salva pratica a palavra de Jesus, os mandamentos de Jesus. Não importa quantas vezes você vem no altar, não importa quantas vezes você aceite Jesus, não importa quantas vezes você entrega teu coração, você só ama Jesus quando você pratica o que Jesus ensinou. Tem que praticar. Uma pessoa salva, ela obedece Jesus. Você vê que a salvação não tem nada a ver com a arquitetura da igreja, não tem nada a ver com o nido coral, não tem nada a ver com luzes, não tem nada a ver com que a maioria das coisas que estão acontecendo hoje. Sétimo sinal: fazer a vontade de Deus. Quando uma pessoa é salva, ela sempre vai priorizar a vontade de Deus ao invés a dela. Na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim aqui na terra, assim na terra como é feita onde? Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: na sua mente eu imprimirei as minhas leis. Uma pessoa salva está imprimida na mente dela a palavra de Deus. Não tem como você esquecer algo que está imprimido na tua cabeça. Na época de Moisés, os mandamentos estavam escritos aonde? Nas tábuas de pedra. Hoje o Espírito Santo escreve a palavra de Deus aonde? Na tua cabeça. Não tem como você fugir do que está escrito na tua cabeça. Não tem como você esquecer de algo que o Espírito Santo escreveu na tua cabeça. Também sobre o seu coração. Caso você esqueça daquilo que foi escrito na tua cabeça, o Espírito Santo vai lá e escreve também aonde? Então não tem como um filho de Deus fugir da vontade de Deus. Você sabe o que é a vontade de Deus para você. E eu serei o seu Deus, e eles serão o povo de Deus. São 7 sinais, não de acordo com o que eu penso, não de acordo com a teologia calvinista ou armeniana, ou da igreja evangélica A ou B ou C, de acordo com a palavra de uma pessoa que tem esses sinais. Ela foi salva ontem, ela é salva hoje, ela será salva amanhã, ela será salva a qualquer momento. Se você tem esses sinais, você está salvo. Se você não tem, ainda não está. Busque a sua salvação em Jesus. A todo momento, tem sempre gente que vem aqui na igreja: cadê a dona fulana? Morreu. Cadê o seu Beltrano? Morreu. Tem sempre gente, toda hora tem gente partindo, toda hora, algum momento a gente vai partir. E a gente pode ser abençoado como for. Se a gente não ganhou o céu, a gente não ganhou nada. Porque a única bênção eterna é a bênção da salvação. É ou não é verdade? Depois veja de novo, guarde isso no teu coração e lembre-se: a nossa geração está caminhando aceleradamente para os últimos sinais da volta de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de você, de mim, de cada um de nós, para a glória de Deus. Uma pessoa que está salva, ela não tem que ter medo do julgamento.
Você não será mais julgado. Por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, olha, tu tem que estar bem certo da tua salvação, porque como é que tu vai estar diante do trono lá no dia do teu julgamento? Você tem que falar assim, olha, eu não vou ser julgado mais, eu já fui. Mas como assim tu já foi? Jesus foi julgado por mim. Jesus foi julgado por mim. Foi por isso que Jesus morreu na cruz por nós. Ninguém pode aterrorizar uma pessoa salva. Ninguém pode controlar uma pessoa salva. Essa é a liberdade do Evangelho. Essa é a obra do Espírito Santo. A pessoa salva, ela é livre. Mas ela não é livre para viver uma vida de pecado. Ela é livre para viver em santidade e ser um testemunho vivo para a glória de quem? De Deus.